né? Eu tenho um amigo que é de Salvador, e esse amigo diz assim: rapaz, a sua cidade é a cidade do povo mais bonito que eu conheço. Ele só muito obrigado pela parte que ele toca. Mas que realmente o povo da nossa cidade é bonito, viu? Aí ele dizia assim: rapaz, uma vez eu entrei no ônibus coletivo em Conquista, era no inverno, mas eu olhava aquelas pessoas assim, elegantemente vestidas, do tempo da Japona, quem sabe o que era Japona? Quem sabe, né? Umas blusas de frio que tinha há muito tempo, né? Todo mundo aqui é novo, ninguém lembra disso, né? Eles entravam naquele ônibus coletivo de Conquista, o povo com aquelas japonas, aquelas roupas elegantes. Só em Conquista se vê isso, viu, minha gente? Então, parabéns, porque você mora num lugar feliz. Eu nasci aqui, passei a minha adolescência aqui, e no final da adolescência, já no início da juventude, fui morar em São Paulo, porque fui estudar teologia. E fiquei em São Paulo até 1987, que foi o ano da minha formatura. De lá, passei mais algum tempo aqui em Conquista e depois comecei a girar pelo Brasil. Meu primeiro campo de ministério foi em Mato Grosso, onde nasceu meu segundo filho. A minha menina nasceu aqui, mas meu filho já nasceu quando nós estávamos em Mato Grosso. De Mato Grosso, Deus nos levou para Salvador. E ali o ministério foi bem longo, 20 anos, em 2 passagens por Salvador. Boa parte ligada ao Novo Tempo, onde nós tínhamos o programa Amigos do Coração, e também dirigimos a rádio. E outra parte com apartamentos e também com distritos. Voltei a minha vez a Conquista em 99, entre 2000 e 2001, no distrito do bairro Brasil. O lado de cada cidade era todo o bairro Brasil, o outro lado, todo da Igreja Central. Eram apenas 2 distritos naquele tempo. Eram 2 distritos. Catija fazia parte do distrito. Então, aqueles que vieram do Catija para cá e são um pouquinho mais maduros, certamente tiveram a oportunidade de estar conosco ali. Além do irmão, tem mais alguém que foi do Catija naquela época? Deixa eu ver aí a mão. Também, né? Mais alguém? E era do Catija, o Juarez também. Você também, né, criatura? E cada minha irmã Maria da Paixão também. Não está aqui hoje, não? Sou irmão dela. Você é irmão dela? Rapaz, sua família é muito especial, muito querida. Você é o Ademir. Rapaz, de longe assim, como é que eu enxergo tão bem? Bem que você lembra bem. Coisa boa estar entre amigos. Eu queria convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Pai de amor e Deus de misericórdia, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado, porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite. E para a glória do Senhor nós estamos aqui. E desde já suplicando o Senhor tua unção sobre nossa boca e nossos ouvidos. Para que ao receber a tua palavra, Senhor, nós a recebamos com amor e com alegria. E que ela seja, Senhor, edificadora para cada um de nós. Esconda o homem em ti, porque ele nada tem de si para nos trazer, mas que ele seja meramente um instrumento teu, e que as pessoas vejam o Senhor falando e não o homem falando. Assim, ó Deus, humildemente nós todos nos colocamos no teu altar, suplicando tua unção no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 3, convido você a abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 3. Esse eu acho um texto maravilhoso, eu gosto dele desde sempre. Quando fui convidado para esse final de semana de família, eu fiquei muito feliz e graças a Deus conseguimos achar essa data para estar aqui.
Família é o que eu mais gosto na vida. E não há nada mais especial do que a família. Quem tem uma família tem um tesouro sem igual. Você tem uma família, você tem um tesouro. Ah, mas a minha família tem problemas. E você conhece alguma que não tem? Todas as famílias passam por dificuldades, por problemas. Umas mais, outras menos. Algumas famílias com uma característica de problema e outras famílias com outra característica de problemas. Eu estava na minha casa em Salvador, nesse período eu fazia o programa da noite, da Novo Tempo, e uma jovem me ligou do hospital. E ela disse assim para mim: pastor, a minha avó, na verdade não era a avó dela, era a avó do futuro marido dela, mas ela chamava de avó. A minha avó está muito doente. Ela foi internada aqui no hospital Santa Isabel e ela está desenganada. Já está na UTI há muitos dias, estado de coma. E como ela era ouvinte assídua do seu programa, eu gostaria de convidá-lo aqui para fazer uma unção para ela. Eu disse prontamente, peguei o óleo da unção e fui andando para o hospital, porque eu morava pertinho ali, a 15 minutos do Hospital Santa Isabel. Quando cheguei lá, eu acho que está falhando mais do outro, não está? Quando cheguei lá, olhei o corpo dela, inerte, vi que não tinha nenhum sinal, absolutamente nenhum sinal, e eu pensei assim, realmente essa é uma unção de despedida, não era extrema unção, porque nós não acreditamos em extrema unção, mas uma unção de despedida, uma oração de despedida. Então eu comecei a orar com a neta dela, neta emprestada, e clamar a Deus enquanto fazia. Toque com azeite na testa dela e dizia para Deus que a vontade dele deveria se cumprir, não a nossa, porque todos nós queríamos que ela saísse daquele quadro, mas que a vontade do Senhor fosse superior à nossa. Nós oramos, e quando acabou aquele momento ali, eu despedi da neta e voltei para casa caminhando, coisa de 15 minutos andando, como eu falei. Quando eu cheguei em casa, naquele tempo nós ainda não tínhamos esse tanto de aparelhos celulares, pouquíssimos, estava começando. Aí ela ligou, a menina ligou novamente no telefone fixo da minha casa. Ela disse: pastor do céu, onde o senhor está? Eu falei: acabei de chegar. Aí ela me deu a notícia dessas que mexeu profundamente comigo e mexe até hoje. Ela disse: pastor, acredite, poucos minutos depois que o senhor saiu, a minha avó acordou. E o mais impressionante, ela já acordou falando. Então, isso que vocês fizeram agora, que glória a Deus, falei: Senhor, mas superior a todos, no final que se compara com sabedoria e teu poder. Deus não tem limites, tem? Deus não tem limites. Eu já vi diversas vezes Ele fazendo aquilo que parece impossível. Bom, um tempo se passou, 1 ano, 2 anos, e chegou o dia do casamento daquela garota que estava ali no hospital e que me convidou, casando-se com o neto daquela senhora. Eu fui convidado para o casamento, para realizar o casamento, e estava ali em pé, no altar, esperando, entra outro. Daqui a pouco chegou a hora de entrar a pessoa conduzindo as alianças. E era exatamente aquela senhora que vinha pelo meio da igreja, do corredor da igreja, carregando as alianças 2 anos depois. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E Deus ama as famílias. Quando Deus fala na palavra dele, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, nós devemos abraçar Jesus. Abraçar.
Porque é muito fácil descrer, mas é preciso crer, crer naquele que opera segundo a sua vontade, aquilo que parece impossível. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós? E Deus é por nossas famílias. O apóstolo Paulo, em um determinado momento da vida dele, ele disse assim: tem algo que eu preciso fazer de joelhos. É como se ele dissesse assim: irmãos, tem oração que eu faço em pé, deitado, sentado, em qualquer lugar, mas tem uma oração que eu tenho necessidade de ficar de joelhos para fazer. Olha o céu aí na sua Bíblia, no verso 14. Você que já abriu em Efésios 3, diz assim no verso 14: por esta causa eu me ponho de joelhos diante de quem? Do Pai. Agora olha aqui, qual é a causa que você deve se ajoelhar para orar? Qual é a causa que tem levado você a dobrar os seus joelhos no chão? A gente pode orar em qualquer posição, irmãos. Eu oro dirigindo, eu oro tomando banho, eu oro andando pelas ruas, eu oro quando eu estou correndo por aí. Eu oro. Eu não tenho esse negócio: não posso orar porque agora eu não posso levantar, eu estou sentado. Não, a gente pode orar sim. Orar sem cessar, diz a palavra. Orar sem cessar. Não é porque você está deitado que você não pode orar. Ora deitado, ora sentado, ora em pé, ora trabalhando, ora estudando, ora na igreja, ora fora da igreja, não importa, tem que orar. Orar sem cessar, orar ininterruptamente. A vida do cristão tem que ser uma vida de oração. E como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem orado por dia? Você vai ficar um pouco assustado, mas eu vou trazer uma estatística. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro entre cristãos, independente de religião, então, cristãos. Quando a pergunta era: quanto tempo você passa com Deus em oração? Sabe qual foi a média? 2 minutos. Em 24 horas. 2 minutos. Uma média geral, claro, né? Tem gente que passa muito tempo, meia hora, 1 hora e mais. Eu conheço gente que passa muito mais tempo do que isso. Mas uma média de 2 minutos é medíocre. Você concorda comigo, sim ou não? É medíocre. Se eu amo o Senhor, se eu quero viver com o Senhor no reino dele, se eu quero ver a minha família no reino de Deus, se eu tenho pessoas que eu amo fora da minha família e que também quero ver no reino de Deus, se eu sou um cristão lavado e remido no sangue de Jesus, eu não tenho direito de ter uma vida de oração que seja medíocre. Nem você tem esse direito. Nós somos chamados a orar. E Paulo aqui está dizendo, em Efésios capítulo 3, verso 14, tem uma causa pela qual eu fico de joelhos diante do Pai. O Pai é aquele do qual recebe o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. A gente tem um Pai em comum. Não importa o sobrenome de sua família, o meu, não importa. Não importa se somos brasileiros, americanos, coreanos, não importa. Há um Pai de quem recebe o nome toda a família, e esse Pai é Deus. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, prestem atenção, tem uma causa, tem um motivo, tem uma razão pela qual eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem dou o nome toda a família. Quantas vezes essa semana você honestamente colocou a sua família diante do Pai de joelhos em oração? Se lembra? Não, eu não estou perguntando assim se nós gastamos 10, 20 ou 30 minutos orando. A pergunta é: quanto tempo eu me ajoelhei honestamente
filho, é seu marido, é seu esposo, não importa. É o neto, é a neta. Deus está querendo salvar e o diabo está querendo empurrar para o inferno, para a destruição. Porque ele fica como ladrão, não é? Roubar, matar, destruir. O diabo é especialista em destruir. E o alvo número 1 do diabo. Você conhece uma família que foi destruída pelo poder do diabo? Certamente você. Uma família ela não é destruída de um dia para outro. O diabo vai plantando a sementinha dele e vai esperando que haja espaço para ele entrar na sementinha. E passa um ano, passa 2, 3. Daí a pouco você escuta, olha, a família está destruída. Olhando para um lado, olhando para o outro, meninos aí à deriva na vida, sem saber o que fazer. E você toma um susto, e você diz assim, mas aquela família era tão especial, era tão querida. Nós vimos essa família com olhos assim, tão alvissareiros, tão otimistas. Como pode ter acontecido? Isso não acontece do dia para a noite. Isso vai acontecendo paulatinamente, um pouquinho cada dia. E por que essas coisas acontecem e parece que a gente não dá conta, que a gente não percebe? Por que essas coisas vêm até nós e nós ficamos assim, Deus, por quê? Todo casamento termina emocionalmente pelos mesmos motivos. Casamentos, todos terminam emocionalmente pelo mesmo motivo. Ainda que na experiência pareça terminar por razões diversas. Emocionalmente, a razão é única só. O motivo é único, emocionalmente. O que mais cansa um casamento não é a falta de amor. O que mais cansa um casamento não é a falta. Em primeiro lugar, é a falta de oração. É a falta de oração. Porque o que fortalece um casamento, em primeiro lugar, é o altar do Senhor, que deve ser aquecido, acendido em casa todos os dias. E todos os dias a família deve estar de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família. Porque senão o diabo vai chegar aqui. Todos os dias o altar do Senhor precisa ser aceso, ligado. Deve estar em chamas dentro da minha casa e dentro da sua casa. O que mais cansa um casamento não é a falta de amor, é a falta de oração. Mas é também falar e não ser escutado, ou ser escutado, mas não ser ouvido. Comunicação não é apenas o que eu falo, é também o que o outro tem. Quando a comunicação está falhando dentro do lar, a possibilidade de uma ruptura é iminente. Não há dor mais silenciosa do que repetir a mesma coisa 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes. E depois disso perceber que nada mudou. A pessoa até escuta, mas de escutar é diferente, bem diferente de ouvir. Ouvir é quando eu paro. A minha esposa está falando e eu paro. Não apenas escuto o barulho do que ela fala, mas eu penso que ela fala. A minha esposa está me falando mesmo. O que ela fala certamente é importante para ela. Ela não fala porque quer falar apenas, ela tem algo a comunicar. E o que ela tem a comunicar certamente é algo que vai saindo das entranhas dela. E a gente não fala só porque a gente quer ocupar o direito de falar. É mais do que isso. A fala, muitas vezes, é uma súplica por atenção.
E é aí que muitos casamentos começam a morrer. Muita gente pensa que uma destruição de um lar começa com a traição. Isso não é verdade. Há muitos lares que já arruinam suas paredes, suas verdades, antes mesmo que se falasse ou se pensasse em uma traição. A traição, ela é a ponta do iceberg. É o que vem à vista da gente. Mas lá embaixo, num lugar que não foi visto, não foi contemplado, existe um pedaço muito maior de destruição. Excesso de celular, excesso de contaminação, excesso de computadores, excesso de redes sociais, excesso de amigos virtuais. Isso sim tem destruído as vidas. A traição é a ponta do iceberg que se vê, mas lá embaixo as estruturas foram minadas. Como está a sua comunicação em casa? Alguém pensa que a falta de dinheiro destrói o lar? Não é mesmo. Porque eu conheço lares onde o dinheiro não existe, mas existe felicidade. No ano de 1983, eu estive no Rio de Janeiro. E lá eu fui parar em uma casinha muito humilde, um lugar chamado Morro Agudo, na Baixada Fluminense. Muito humilde. E a pessoa que me acolheu na casa dela, ela não poderia oferecer nenhuma riqueza, mas ela ofereceu um coração tão grande, tão bonito, tão cheio de paz. E naquele lugar simples ali, naquela periferia, fui tratado como se eu fosse um rei. O manjar que nós saboreávamos era o mais gostoso que vocês possam imaginar. Lembra até hoje o nome daquela madeira? Aparecida. Nós comíamos feijão, arroz e outras coisas. Eu nunca comi nada mais gostoso. Com amor, com zelo, com carinho, apoio. Irmãos, não é a falta de dinheiro, é a falta de atenção que tem destruído as vidas. Ah, mas a gente tem que trabalhar? Tem, é verdade. A gente tem que correr daqui e dali? Tem. Não é a rotina que está impedindo que as famílias sejam felizes. Essas são apenas formas pelas quais o problema real acontece. Se a gente não orar mais, e orar mais na questão de prioridade, não de tempo, a gente encontra mais tempo para orar se a gente quiser, se a oração for prioridade. Se a gente não fizer aquelas orações formais, oh Pai, obrigado pelo alimentamento, oh Senhor, você que trabalha e protege. Tempo de oração. Calejar o joelho para orar. Se tem uma coisa da qual um cristão pode ter orgulho de ter, são cicatrizes em seus dedos que apontam para uma vingança. Não há como o diabo destruir o seu lar se a sua família ficar de joelhos, clamando, suplicando a misericórdia de Deus. Não há como a sua família ser destruída se for uma família de paz. Agindo Deus, quem? Nenhum mal chegará. Porque o Senhor é quem nos serve, é quem nos protege, é o nosso escudo. E quando os dardos inflamados do maligno são direcionados à nossa
casa, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, às pessoas que nós amamos, aos nossos pais, porque esses dados são lançados o tempo todo, mas quando eles são lançados pelo maligno, o Senhor estende sobre nós o quê? O escudo. O escudo de Deus, que faz com que permaneçamos felizes e continuemos a viver em família, cada dia mais fortes. Amém? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas boas horas. A gente podia ir mais, né? Mas eu vou terminar com a continuação do verso 15. Efésios, lemos o 14 agora. Quem toma o nome, do qual recebe o nome da família dos céus e na terra. Verso 16. Eu oro, para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo. Eu oro para que Ele os fortaleça no íntimo, no interior, no âmago da alma, para que Ele os fortaleça com o seu poder. Qual o tamanho desse poder? Segundo a riqueza da sua glória. Qual é o que está à nossa disposição? O poder de Deus. E qual o tamanho do poder de Deus? A riqueza da sua glória. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quero que você hoje pense assim: Deus me ama mais do que ninguém me ama. Deus quer o meu bem mais do que qualquer pessoa quer o meu bem. E esse Deus está assim, o tempo todo, de braços abertos, dizendo: filho, fala. Filho, fala. Dá-me, filho meu.